Vamos lá, pastores mirins. Pastores mirins existem? O que você acha? Já vai deixando aí nos comentários, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o pastor Rick Galúcio, sou teólogo e mestrando em teologia. E eu quero falar hoje a respeito dos pastores mirins, especificamente a respeito do Miguel Oliveira, mas apenas usar o Miguel Oliveira, que é um pastor missionário, profeta mirim, que tem sido discutido muito aí nas redes sociais. E tudo que eu sei a respeito do Miguel Oliveira é contra a minha vontade, então por causa disso eu decidi fazer um react e fazer alguns comentários teológicos a respeito desse fenômeno, do fenômeno dos... esses fenômenos de massa que ganham muita popularidade, as pessoas passam a dar muito crédito para essas pessoas. Eu vou reagir a um vídeo chamado Pastor Mirim Continua Enganando Otários. E eu vou intercalar com alguns vídeos do Mocelin também, do pastor Rodrigo Mocelin, e fazer alguns comentários a respeito disso. Esse vídeo é do canal Nação Bostileira. Eu acho que ele não gosta muito do Brasil, e eu acho que às vezes essas pessoas têm razão. Mas vamos lá, vamos reagir. Vamos reagir a esse vídeo. Pastor Mirim existe? Deixe seu like, se inscreva no canal e mande esse vídeo para alguém. Vamos lá. Você já ouviu falar nesse tal de Miguel Oliveira, mais conhecido como o Pastor Mirim? Bom, a pergunta é, quem não ouviu falar desse rapaz? Quem não ouviu falar dessa criatura? A única coisa que se fala em portal de fofoca gospel, em feed de YouTube que tem algum algoritmo cristão, é no Pastor Mirim. Vamos lá. caso você não tenha tido a sorte de não ter conhecido esse rapaz, ele é um menino de 14 anos que se diz ser um pastor, ou melhor, superior a um pastor, já que ele é um profeta, segundo palavras dele próprio. Eu não sou pregador, eu sou profeta. Caralho. Ui! Detalhe, a figura do pastor no Novo Testamento, a figura do pastor na igreja neotestamentária é equivalente à figura do profeta no Antigo Testamento. Porque é aquele que declara a palavra de Deus para o povo. E hoje nós não temos os profetas que recebem... Isso aí é outra discussão, mas digamos que não é a forma como Deus escolheu se comunicar de forma prioritária com a sua igreja na Nova Aliança. Então Deus fala com o seu povo através dos seus ministros. Tá? Hebreus é claro quanto a isso. Então essa é a primeira coisa que a gente deve... Então ele diz assim, eu não sou pastor, sou profeta. É como se ele estivesse dizendo assim, eu não sou pastor, eu na verdade sou pastor. Faz algum sentido? Você diga aí, para mim. Segundo palavras dele próprio. Eu não sou pregador, eu sou profeta. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Lá na igreja onde ele engana os otários, quer dizer, ele espalha a santa palavra do evangelho, está ficando bastante conhecido na internet, com várias pessoas comentando sobre ele. Olha as críticas. Nas redes sociais. Alguns falando mal, afirmando que ele não passa de uma criança que não sabe o que está fazendo, guiado por adultos irresponsáveis. Eita, que a mulher botou assim, misericórdia, sangue de Jesus tem pôde. Está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Apode no nome de Jesus. Todos os falsos profetas cairão por terra em nome de Jesus. Gente, não vamos confundir a igreja de Cristo com grupos satânicos do inferno. Eu não faço a menor ideia do que essa mulher está falando. Nós cristãos somos comprados e remidos com o sangue de Jesus. Amém. E que se dane a vírgula. Que se dane a vírgula. E ainda tem pessoas que dizem que esse jovem profeta, meu Deus do céu, tem misericórdia. Gente, pelo amor de Deus. Às vezes eu acho que essas pessoas fazem isso justamente para que elas se tornem conhecidas. Eu acho que elas fazem isso de propósito para que elas se tornem conhecidas. Porque é muito difícil acreditar que as pessoas realmente são espontaneamente assim. Elas são isso de verdade. Então eu acho que a lógica delas é mais ou menos assim. Se eu dou uma polêmica, todo mundo vai falar disso e eu ganho também uma popularidade em cima dessa polêmica. Porque falem bem ou falem mal, o importante é que falem de mim. O Pablo Marçal que popularizou mais ou menos isso de uma forma mais midiática e associada com o movimento evangélico. E eu já fiz mais uma vez a diferenciação entre evangelicalismo e protestantismo. Mas o Pablo Marçal, eu acho que foi o cara que popularizou essa ideia de que você pode gerar polêmicas atrás de polêmicas e isso compensar no final do dia para que as pessoas falem de você. Vamos continuar aqui então. Irresponsáveis. Já outro que ele não passa de uma criança que não sabe o que está fazendo, guiado por adultos irresponsáveis. Já outros falam muito. Com 14 anos eu acho que ele já sabe o que ele está fazendo. Ele já tem, pelo menos ele tem uma noção moral do que ele está fazendo.
Mas os responsáveis dele, se ele está fazendo uma coisa errada, também tem responsabilidade nisso. Com certeza. Com certeza. Muito bem, olha que bonitinho, um menininho vestido de pastorzinho, pregando a santa palavra de Deus, amém? Eu ouvi um amém nos comentários, comente amém, seu herege. Bom, eu sou o Nacionalista e hoje vamos falar do Miguel Oliveira, um dos pastores mirins do nosso querido Brasil. Bom, lembrando que se algo acontecer com este canal, também temos o canal O Nacionalista, onde é meu segundo canal e lá publicamos os vídeos que foram barrados pelo YouTube. Digamos que lá é um canal onde eu posso ser mais sincero possível, já que se eu falar tudo o que eu penso aqui no canal Nação Bostileira, o YouTube fica bravinho comigo e me pune. Então o que você está esperando? Se inscreve logo lá no canal O Nacionalista e assista aos vídeos. Em breve também terão alguns vídeos novos. Link na descrição. Eu acho um pouco difícil você não ter visto pelo menos um vídeo desse garoto nos últimos dias, já que ele está bastante conhecido no TikTok e em seu Instagram. Cara, o cara tá com 1 milhão. O cara tá com 1 milhão. Cadê? O cara tá com 1.100.000 seguidores. O cara tá com 1.100.000 seguidores. Será que essas pessoas que estão seguindo o missionário Miguel Oliveira têm o mesmo nível de escolaridade daquela mulher que fez aquele comentário ainda agora, inimigo da vírgula? Será? Aqui em seu Instagram. O que eu tô querendo dizer aqui, gente, é que são pessoas simples, né? As pessoas simples, as pessoas que não têm muito conhecimento, não têm muita instrução. Últimos dias, já que ele está bastante conhecido no TikTok e em seu Instagram. Eu sou doido, eu sou de Carapicuíba. Ó pra cá! Anitta só. Olha o trejeito. Olha o trejeito de enganação. Cá! É aquele, assim, ó. Aquele trejeito de altivez, né? Olha como eu sou ungido. Não mexa comigo porque eu sou ungido. Olha o olhar de altivez. E o povo rindo atrás. E o povo achando uma maior graça. O povo amando essa patifaria. Não, você olha pra essa pessoa, ele é claramente um enganador. É claramente um enganador, gente. Me desculpa. A gente tem que saber lidar com a verdade. A verdade é que você olha pra essa pessoa e você não vê substância no conteúdo que ela dá. Ela só fica falando nesse tom performático e agindo de forma performática, para que as pessoas possam aplaudi-las. E aí você olha aqui atrás, ó. Aí. Pra cá! Atrás. Os líderes aqui da igreja, ali, os líderes da igreja e a congregação rindo. É isso. É isso. Anitta sobre Providência. Onde é, Jesus? Mas afinal de contas, ele Ele está recebendo a revelação em tempo real, né? realmente é um ser ungido, como ele diz durante suas pregações, ou ele é só mais um mini pastor picareta que engana seus fiéis igual aos pastores picaretas já velhos? Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que a minha intenção com esse vídeo não é desrespeitar a religião de ninguém. Pra mim não importa qual religião você segue, e sim seus atos aqui na Terra. E é disso que vamos falar nesse vídeo, sobre os pastores enganadores que Essa arte ficou bem sugestiva. conseguem manipular a população mais ingênua do Brasil. Como, por exemplo, os atos dessa criança que claramente está enganando muitas pessoas, dizendo que ele é um ser ungido. Quem era pra cuidar de você te abandonou. E você se viu sozinho. Sim, meu amor. Acabou de descer um anjo aqui. Ai. Manda toda a igreja abrir a boca. E sempre tem uma música épica atrás. Rapaz, o cara caiu na... O cara literalmente... Foi o anjo que desceu nele? É isso que eu quero saber. Gente, isso não acontece. Isso simplesmente não acontece. Os anjos não entram nas pessoas. Os anjos não tiram a consciência das pessoas. Isso aí é uma prática antibíblica. Isso aí não encontra amparo nas escrituras. Isso é uma enganação. Ou então, uma influência não celestial. Uma influência maligna. São demônios que entram nas pessoas e fazem elas perderem a consciência. Todo mundo sabe disso. Se você for biblicamente honesto para analisar essas situações, biblicamente falando, as pessoas que perdem a consciência são pessoas que são possuídas por demônios. Isso, mais uma vez, sempre com aquela música performática, porque é uma performance isso aqui. E tem a performance e as pessoas... Agora, caem nisso, né? Isso aqui é a parte mais triste. Vamos pelo menos dar alguma risada aqui. Ele começa. Ai.
Manda toda a igreja. Aí, antes dele cair para dar um ar dramático, ele precisa dizer para toda a igreja um recado, aquele recado mesmo assim, aquele momento mic drop, né, que você joga o microfone assim de cima. Igreja abrir a... Manda toda a igreja abrir a boca. A igreja dá glória a Deus enquanto ele faz o show dele caindo no chão. E morreu. Também eu acredito assim, que não podemos jogar essa culpa 100% nele, já que ele é apenas uma criança que não sabe o que tá fazendo ali. Os culpados verdadeiros sobre esse show de enganação são os... Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem já a capacidade de discernir moralmente se o que ele está fazendo é certo ou errado. Os adultos que mandam ele sugar todo o dinheiro dos fiéis ali da igreja. Esse garoto devia estar brincando na rua, jogando bola, soltando pipa, não tá numa igreja ali como pregador da santa palavra de Deus. Olha só isso. Você gosta de Coca-Cola? Gosto. Mas você sabe que faz mal? Sei. E você continua tomando? Continuo. Você sabia que é a mesma coisa que o evangelho? Que diabo é isso? Confiar em uma criança. Não entendi qual foi a aplicação. Inclusive, a Vitória Souza foi a que popularizou esse movimento moderno de pastores mirins. E eu já vi isso acontecer. Esse negócio de pastores mirins não é uma coisa nova. Profetas mirins, em certo tipo de igreja, que a gente já vai falar disso. Existem certos tipos de igreja que produzem um ambiente propício para que esse tipo de coisa aconteça. E eu já vi isso acontecer nas minhas andanças por aí. Eu tenho muitos amigos de várias denominações. Já transitei, não como membro, mas como amigo dessas pessoas em várias denominações. E eu já vi isso acontecer. Esse negócio de pastor mirim, profeta mirim, não é uma coisa nova. Só que a questão é a divulgação midiática que tem acontecido e a divulgação massificada dessa ideia de pastores mirins, especialmente por uma população e para uma audiência que é extremamente simples na forma de entender o mundo. Então, a Vitória Souza soube instrumentalizar, soube usar a rede social para popularizar essa ideia do pastor mirim. E não só popularizar, mas aqui no Brasil, especialmente, se você populariza algo e massifica algo, esse algo é naturalizado. E as pessoas, e o que isso quer dizer na prática? As pessoas começam a achar isso normal, é aceitável. E essa que é a tragédia, né? Por isso que quando chegou o Miguel Oliveira, andou, Vitória Souza correu para Miguel Oliveira poder andar. Essa que é a realidade, entendeu? Essa que é a realidade. Criança, a responsabilidade da pregação. Uma criança... Evangelho? Que diabo é isso? Confiar em uma criança, a responsabilidade da pregação. Uma criança que não tem o cérebro... Que diabo é isso? Confiar em uma criança, a responsabilidade da pregação. Uma criança que não tem o cérebro 100% desenvolvido, não tem a vivência do mundo, nem sequer terminou o ensino médio, mas querem pintar essa responsabilidade nele de ser um líder religioso para comandar várias pessoas ali que acreditam nessa ladainha. Isso chega a ser inacreditável, quererem botar uma criança, um jovem ali para falar o que o marmanjo deve fazer para ser salvo. Para você ter noção. É exatamente essa... Deus, olha só isso. Você gosta de Coca-Cola? Gosto. Mas você sabe que faz mal? Sei. E você continua tomando? Continuo. Você sabia que é a mesma coisa que o evangelho? Que diabo é isso? Confiar em uma criança, a responsabilidade da pregação. Uma criança que não tem o cérebro 100% desenvolvido, não tem a vivência do mundo, nem sequer terminou o ensino. Exatamente, o córtex pré-frontal dessa criança do Miguel Oliveira e da Vitória Souza também só vai desenvolver lá para os 25 anos. Lá para os 25 anos. A crítica dele tá certa. Médio, mas querem pintar essa responsabilidade nele de ser um líder religioso para comandar várias pessoas ali que acreditam nessa ladainha. Isso chega a ser inacreditável, quererem botar uma criança, um jovem ali para falar o que o marmanjo deve fazer para ser salvo. Para você ter noção. Exatamente, inclusive eu queria falar agora da questão da maturidade, né? E eu quero pegar aqui emprestado o comentário do pastor Mocelin a respeito disso. Que ele fala justamente sobre o problema de você ter pessoas, homens, muito jovens, querendo lidar com essas questões de liderança da igreja. Vamos lá, vamos ouvir o que o pastor Mocelin tem a dizer. Se inscreva no canal do pastor Mocelin, se inscreva nesse canal aqui também. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir isso. Vamos lá. Deixa o like, pessoal, rapidão. Primeiro, o que a gente precisa falar aqui de maneira muito clara? Isso aqui é uma aberração. Já vou explicar em que tipo de igreja isso acontece e por que acontece.
Mas primeiro vamos partir do pressuposto de que um pregador, uma criança, um pregador mirim é um absurdo. Em 1 Timóteo 3,6, Paulo diz que uma das exigências para ser presbítero, para ser um pastor não pode ser novo convertido. Rapaz, se não pode ser novo na fé, imagine novo na vida. Imagine novo na vida. Em Números 4, lemos que lá no Antigo Testamento... Exatamente. É exatamente isso. Você precisa ter vivência. Tem um pregador que eu gosto muito que ele diz que antes de Deus usar você, ele vai te quebrar em 1000 partes para que você possa ser usado para ajudar outras pessoas. Antes de você ajudar pessoas quebradas, Deus vai te quebrar para que você seja um instrumento útil na mão dele. Ou seja, você tem que ter vivência, você tem que sofrer certas coisas, você tem que passar por certas coisas. Você tem que desenvolver coragem. E isso você faz com experiência, né? Então, essa crítica é absolutamente válida. Você não pode ser novo convertido e nem novo na fé, e nem novo na vida, né? Para ser... E eu sei disso, eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu mesmo já sofri, e às vezes eu mesmo hoje sofro desconfiança porque eu sou um pastor jovem. Então eu tenho um lugar de fala nisso aí. Assim, só um trocadilho, né? Eu tenho um lugar de fala, entre aspas, para falar a respeito disso. Ser sacerdote tinha que ter, no mínimo, 30 anos. Nós, no Novo Testamento, nós não somos sacerdotes, porque todo o povo de Deus é sacerdote. Mas seria ali o paralelo mais próximo, de um pastor, seria esse sacerdote aí. Exatamente. No Antigo Testamento. Reafirmando, o pastor não é um sacerdote hoje. Mas tá vendo? 30 anos! 30 anos! Eu comecei a pastorear com 27. E hoje eu tenho 31. E realmente, as coisas mudam. A forma como você passa a liderar, a forma como você passa a ter autoridade de vida para poder ensinar as pessoas e ministrar sobre a vida das pessoas muda à medida que você vai envelhecendo, né? Então, muito embora eu mesmo seja... as pessoas tenham essa desconfiança, algumas pessoas tenham desconfiança pelo fato de eu ser um pastor jovem, e não são muitas pessoas, mas são algumas pessoas, eu entendo essa desconfiança delas. E não sei se eu tiro a razão delas de terem essa desconfiança, porque eu acho que eu teria também, entendeu? Em Isaías, esse sacerdote aí no Antigo Testamento, reafirmando, o pastor não é um sacerdote hoje. Mas tá vendo? 30 anos! 30 anos! Em Isaías, Deus disse que iria amaldiçoar o povo. Como? Vamos dar uma lidinha aqui nisso. Vamos ver. Isso que é muito interessante. Eu já sei qual é essa passagem que ele vai citar, é muito interessante. Vamos prestar atenção nisso aqui. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. Todo o sustento de pão e o sustento de água. Sim. O poderoso e o homem de guerra, o juiz, o profeta e o adivinho e o ancião. Deus vai tirar tudo. O capitão de 50. Deus vai tirar o ancião. Deus vai tirar o homem experiente. Ele está falando aqui no contexto de juízo. O homem respeitável, o conselheiro, o sábio, o eloquente orador. Dar-lhe-eis meninos por príncipes. Igrejas que colocam crianças, é porque Exatamente. Não tem macho ali. Essa é a verdade. Não tem macho e estão debaixo de juízo. Se você for fazer uma boa interpretação desse texto, é exatamente isso. Não somente não tem macho, não tem homens respeitáveis, não tem os anciãos para dar a direção da igreja, mas estão sobre o juízo de Deus. É exatamente isso. Estão sobre o juízo de Deus. Não tem homens ali, isso aqui é o juízo de Deus. Exatamente. Então, vamos voltar agora para o react principal. E aí a gente depois faz algumas interações com o vídeo do Mocelim. Vamos lá. Só no Instagram dele já possui mais de 1 milhão de quer dizer, os seguidores que Muitos são otários, de fato. Muitos são otários. acreditam que esse picaretinha é um verdadeiro ser ungido da igreja evangélica. Se fugir de novo. Mais uma vez, igreja evangélica e não igreja protestante. Em igrejas históricas, igrejas tradicionais ou igrejas que são independentes, mas que têm um fundamento doutrinário ortodoxo, isso aqui é muito difícil de acontecer. Extremamente difícil de acontecer. Isso aqui, essas pataquadas gospel não acontecem em igrejas sérias. Ou tem uma incidência desses acontecimentos em igrejas sérias muito menor. Extremamente reduzido. É verdade. É verdade. É muito mais difícil disso acontecer em igrejas sérias. Eu abro a cova. Picaretinha é um E o mais chocante é que as pessoas se submetem a isso. É a de lascar mesmo. verdadeiro ser ungido da igreja evangélica. Se fugir de novo, eu abro a cova. Porque eu tenho um chamado muito grande na tua vida e tu é do altar. O cara deu uma
A criança Miguel Oliveira, esse guri, ele deu uma bisca. Ele deu um tapa no gordinho aqui e ele se submeteu a isso. Ai, gente, se inscreva no canal aí, por favor. Se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com quem está precisando, por favor. Vamos lá. Lite, ó praça. O livramento que eu dei foi uma prova que eu sou contigo. A menina do lado dele rindo. A menina aqui do lado dele rindo. Tipo assim, não acredito que esse moleque deu um tapa no conhecido dela, no amigo dela, ou no namorado dela, não sei. E que eu sou na tua casa. Eu já fechei a cova pra você. Até alguns evangélicos que o seguem também estão começando a suspeitar que esse garoto não passa de um picareta, uma enganação para a massa evangélica cair nesse papo dele e doar mais e mais dinheiro para essa igreja dele. Segundo esse garoto, ele diz que prega em igrejas desde os 3 anos de idade. Sim, acredite se quiser. Mesmo que não tenha sequer uma comprovação disso, o povo fiel acredita facilmente nas falácias desse jovem. Numa entrevista em um canal de podcast, ele diz que nasceu surdo e mudo, sem os tímpanos e sem as cordas vocais. Essa história é demais. Quem sou eu para duvidar do poder de Deus? Mas essa história é interessante, no mínimo interessante. E outra coisa, não tem laudo. Por um milagre da medicina, de um dia para o outro, ele começou a escutar e a falar. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci Miguel. com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com a deficiência que... Gente, só um detalhe. Olha o trejeito desse rapaz. Olha o trejeito dele. Olha a impostação de voz. Olhem, percebam como o tempo todo ele está tentando esconder sua falsa doutrina debaixo de um tom performático. Então ele fala assim. Isso aqui é absolutamente fabricado. Isso aqui é absolutamente ficcional. Esse menino é uma ficção. Não existe... Não é real a ideia de você ter um adolescente, uma criança de 13, 14 anos que se comporta dessa forma, de forma genuína. Isso não existe, isso é uma ficção. O menino é todo fabricado e ele aprendeu isso de algum lugar. Inclusive, eu quero botar aqui outro vídeo, ele aprendeu isso aqui de algum lugar. Deixa eu trazer aqui de novo o pastor Mocelin, que ele mostra aqui também, reagindo a uma postagem do Caio Modesto, e o menino imitando, uma criança imitando um adulto, porque é isso que crianças fazem. É isso que crianças fazem. As crianças imitam adultos. Vamos aqui. Que esse menino está apenas repetindo o que outras pessoas fazem. Então isso aqui é muito interessante. É claro, ele não tem maturidade ainda. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu soltar aqui. Gil mostra a realidade do que está acontecendo em nosso meio evangélico. Pessoas que não são preparadas teologicamente, não têm intimidade com Deus e para conseguir preencher a agenda, acabam inventando coisas. E preencher a agenda, diga-se ganhar dinheiro, porque é isso que rola nessas agendas de pregação. Os pregadores, eles vão embolsando dinheiro toda vez que eles são convidados para pregar em algum lugar. E como eles vivem pregando de forma itinerante, e mais uma vez isso é outro problema, que é dissociado da igreja local deles, eles não têm igreja local, então eles ficam pregando, tipo, o dia tem 30 dias, o mês tem 30 dias, melhor dizendo, então eles fazem o quê? 28 agendas. Culto de quarta, culto de terça, culto da vitória, quarta do decreto, sexta do milagre. E aí, meu amigo, cada uma dessas igrejas, algumas dão ofertas maiores, outras dão ofertas menores, o cara sai com 15 mil reais no mês. Para mim, parece muito financeiramente vantajoso. Coisas novas, preparadas teologicamente, não têm intimidade com Deus e para conseguir preencher a agenda, acabam inventando coisas novas, ou até mesmo imitando outras pessoas, que é o caso desse pregador mirim, tá? Vamos lá? Conheço. Depois, esse outro. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Agora, as mesmas palavras, exatamente as mesmas palavras. Os dois juntos. Vamos voltar aqui de novo, do início. Acabam inventando coisas novas, ou até mesmo imitando outras pessoas, que é o caso desse pregador mirim, tá? Vamos lá? Conheço. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Depois, esse outro. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Agora, os dois juntos. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy.
Vamos repetir mais uma vez? Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Of the king, the power. Olha, rapaz, a não ser que seja uma coincidência muito grande. Não é coincidência. Crianças imitam adultos. É mais fácil. E hoje em dia, a situação está tão ruim que adultos estão imitando adultos. O Caio Modesto falou que a outra coisa muito preocupante, né, nessa questão do evangelicalismo brasileiro, que é a dissociação do papel de pastor e pregador do teólogo. A gente vai falar sobre isso também no final, que é o último comentário que eu separei aqui para comentar, para reagir. É a dissociação, o divórcio do pastor e do teólogo. Quando, na verdade, na minha opinião, e eu entendo que muitos, cada vez mais isso tem sido defendido, essa ideia de que o pastor de igreja local ele tem de ser teólogo para que ele desempenhe o seu papel pastoral da melhor forma possível e pastoreie o rebanho de Deus da melhor forma possível. Vamos voltar aqui para o react principal. E eu não tenho os tímpanos. Para o Eu testemunho nasci de com a Miguel de Oliveira. Pedro, Vamos que lá. eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com a deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da Aqui parece que ele está se utilizando de uma retórica da jornada do herói. Olha como eu sofro, olha como eu sou sofrido. medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de adição. Eu tinha 0. Minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para dor, chorava. Minha mãe só sabia se eu estava com fome, apontava para comida, sede. Esse meme é muito bom. E aqui eu acho que ele vai fazer uma crítica de incredulidade. Por exemplo, eu não acredito que isso possa acontecer. Eu acredito que isso possa acontecer. Mas os milagres bíblicos, eles são atestáveis. Eles são clinicamente atestáveis. Eles são confirmados pela via clínica, por assim dizer. E não é o caso aqui do nosso herói aqui, do Miguel, né? Tem 2 anos, quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. O moleque Isso de foi 2010. uma chamada. O moleque é de 2010. Essa pessoa é de 2010. Isso foi um martelo que Deus bateu do céu. É um milagre da medicina, irmãos. Uma criança que nasceu sem os tímpanos e as cordas vocais, de repente, quando completa seus 3 aninhos, surge ali como mágica os órgãos necessários para o diálogo social. E olha como isso é conveniente. No mesmo dia que ele começou a falar e ouvir, normalmente deu vontade dele ir para a igreja. Olha só que conveniência nesse roteiro, hein, meus caros? E você agora deve estar se perguntando, mas quem raios no mundo seria tão idiota para cair num papinho desses de um moleque de 14 anos que não tem sequer a mínima experiência do que é a vida e ainda quer falar que é ungido do Senhor? Então, cara, só 1 milhão deles acreditam nisso. Já expliquei, as pessoas são muito simples na forma de entender o mundo. Tu viu o comentário lá da mulher defendendo ele? Nem sei se estava defendendo, mas estava interagindo. A mulher não sabe escrever direito, coitada. A pessoa não sabe talvez ler direito, né? Se não sabe ler direito, não sabe interpretar sua realidade de forma correta. E eu ainda acho que eles nem acreditam. Eles fingem que esse episódio nunca existiu. Porque não é possível alguém ser tão burro pra cair nesse papinho. Ah, mas pelo menos tem prova disso? Bom, segundo ele diz que o comprovante médico que afirma lá que ele recuperou a audição e o dom da fala, os próprios pais dele rasgaram. Porque não tinha motivo pra aquele papel existir. Pedro, eu confesso que eu procurei esse laudo. Te digo, eu procurei esse laudo. Esse laudo ele é de 2. Se inscreva no canal, antes da gente continuar. Dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e manda para alguém que está precisando se informar teologicamente, biblicamente a respeito desse assunto. Vamos lá. 2010. Para algumas pessoas que não sabem, meus pais e minha mãe, até uns 5 anos atrás a gente morava. Meus pais e minha mãe, ou seja, ele tem 2 pais e uma mãe, é isso? Eu sei que não, mas foi isso que entendeu. Morava de aluguel. Deu a entender. A gente mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. Queria ter achado. Queria ter mostrado, publicado. Só que eu entendi uma coisa. Eu provando ou não... O que você vai ter entendeu? pessoas que vão xingar de mentiroso.
Sem sombra de dúvidas. Você podia jogar no Word ou no Photoshop e mandar fazer e trazer aqui. Sim. Exatamente. Só que eu não vou fazer isso porque... Mas, biblicamente falando, como é que você atesta um milagre? Os milagres de Jesus eram verificáveis por testemunhas que conheciam a pessoa que estava doente e também pela medicina. Os milagres dos apóstolos eram clinicamente verificáveis. Então eu não creio que Deus deixou de fazer milagres, mas a gente precisa ter critério para dizer que Deus está fazendo milagres e que Deus fez milagre A, milagre B, milagre C, aqui hoje em dia. Né? Então é isso, gente. Porque é uma mentira. Agora todas as peças se encaixaram. Então vamos ver se eu entendi. Os pais dele tinham uma prova concreta de algo divino e milagroso na história da medicina na mão deles, podendo virar um caso de milagre sem explicação pro mundo inteiro. Mas os pais deles pensaram assim: vamos jogar fora esses comprovantes médicos, né? Pra que guardar uma prova que o nosso filho realmente foi salvo pelas santas mãos sagradas de Deus, não é? E até mesmo esse picaretinha de igreja sabe falar inglês fluentemente e você não sabe falar. Olha só que tristeza, hein, meu caro? Vai aprender inglês, bicho. Minha prova, tio quer minha fá, tio Périx fá, tio Prévoa. Tio Eu falo na Périx. linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the... Olha as pessoas aqui atrás, ó. O Brasil é isso aqui, ó. O Brasil médio, o brasileiro médio, o evangélico médio, no caldo do evangelicalismo brasileiro, é isso aqui, ó, recebendo aqui de Deus, ó. Supostamente de Deus. E o povo filmando aqui, ó, o celular. E o povo aqui, ai meu Deus, é forte, não sei o quê. Então, é isso aqui, galera. É isso aqui. Master, the king, the fairy, the smile. Of the king, the power, the man, the master, the king, the fairy, the king, the power, the man. Prévoa, eu falo na linguagem do país, Olá. vocês vão pisar. Vamos ver se eu consigo falar the também. king, the power, the man, the master, the king, the fairy, the smile. Of the Esma. king, the power, the man, the best. Ah, galera. É urso, galera. É isso, cara. É isso. Aí o cara diz assim, não, mas meus pais, eu não tenho mais o laudo. Que eu recebi esse milagre de Deus. Por quê? Porque as pessoas não vão acreditar, então eu joguei o laudo fora. Se as pessoas não vão acreditar, eu joguei o laudo fora. É fácil, galera. É fácil. É muito fácil. Master, the king, the fairy, the smile. Segundo ele, esse garoto fala que os fiéis da sua igreja não podem ter Jesus como pastor delas, elas têm que ter o Miguel Oliveira como pastor real. Estou recebendo o meu pastor presidente. Olhe pra cá, eu tenho pastor, amém? Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você Cara, o pastor desse guri tá fazendo um péssimo trabalho. Tá? tem que ter pastor, irmão. Eu deveria repreender ele, repreender os pais dele. Se eles continuassem num trabalho, se eles continuassem impenitentes e não se arrependessem de estar fazendo isso, enganando as pessoas, eles deveriam ser disciplinados. E é isso que uma igreja séria faria, um pastor sério faria. Só que às vezes o pastor está ganhando também, né? O pastor dele está recebendo os louros de poder dar plataforma para ele. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso depois, mas eu já vi isso acontecer. Pastores e pregadores itinerantes, eles se beneficiam um do outro. É um sistema que se retroalimenta. Olha, eu te dou minha plataforma, eu deixo você falar para a minha audiência, que são os membros da igreja, se você me referendar e me convidar para pregar na sua conferência também. E assim, esse sistema se retroalimenta. Isso acontece o tempo todo. O mundo gospel brasileiro é isso. O mundo gospel brasileiro é isso. E eu não estou dizendo que é errado você chamar alguém para pregar na sua igreja e tal, e dar uma oferta para essa pessoa, honrar essa pessoa financeiramente, porque esse trabalho não é de graça. Ainda mais quando a pessoa sai da sua casa, viaja e tal, sai da sua família, larga sua esposa, larga seus filhos para ir pregar. Mas a questão é, qual é o foco desse modelo? É o lucro? Primeiramente que a maioria dessas pessoas que viajam assim não pregam o evangelho. A grande parte, a grande massa do evangelicalismo brasileiro. Aqueles milhões de brasileiros que fazem parte de igrejas que não são sérias. Então essas pessoas vão pregar para essas pessoas o que não é o evangelho. E aí as pessoas lucram no meio do caminho. Meu pastor é Os pastores, líderes lucram no meio do caminho. Jesus, está amarrado. Você tem que ter pastor autoridade na terra. Diga glória a Deus. Ou seja, a igreja é um lugar E sempre com aquele sotaque carioca do Edir Macedo, que é um sotaque de picareta. Diga glória a Deus.
para a gente adorar o Senhor Jesus, quando na verdade devemos adorar ao profeta Miguel Oliveira. Arrepreendido, como ele diz. A Bíblia está totalmente errada quando diz em Salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Arrepreendido, na verdade deveria ser: Miguel Oliveira é meu pastor e nada me faltará, não é verdade? Eu ouvi um amém, igreja? Eu não concordo com isso aqui. Você tem que ter um pastor. Igrejas locais precisam ter pastores. Que não são Jesus. Jesus é o sumo pastor, mas Jesus institui pastores. E quando Jesus, a Bíblia é clara, quando Jesus institui bons pastores, isso é uma forma de você ver o cuidado de Jesus com o seu rebanho. Então, a questão não é se a igreja tem pastor ou não. Toda igreja vai ter pastor. A questão é, porque senão você entra nos desigrejados, que é outra heresia. Desigrejados é uma heresia. Mas a questão não é se você tem um pastor, mas se o seu pastor é um bom pastor. É um pastor que se adequa aos critérios bíblicos. Digita amém nos comentários, seu ungido. Eu não escutei daqui o seu amém. Cuidado, hein? Você vai queimar nas profundezas do réu se não digitar amém agora nos comentários. Eu sou profeta. Abre a boca e dá glória. Josemeneio Fá. Jofa. Olha esse varão que anda comigo. Cara, é por conta de pastores, picaretas, golpistas como esse menino aqui, que várias pessoas zombam da religião do cristianismo. Eles mancham a imagem do Senhor, querendo ganhar em cima da população mais carente, que não tem o discernimento, que ele não passa de um falso profeta, um lobo vestido de cordeiro. É uma coisa vergonhosa e até mesmo chega a ser triste, pois a única obrigação de uma pessoa que anda na igreja é saber pelo menos alguns versículos ou passagens bíblicas, como por exemplo: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Ou também tem o outro lá que fala: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, os filhos. Exatamente. E o que acontece é justamente isso. Existem pessoas sérias nessas igrejas. Existem crentes sérios, sinceros, mas que não têm muito conhecimento. Mas em um determinado momento elas vão sair de lá. Pessoas que são regeneradas do Espírito Santo, elas não ficam no engano para sempre. Pode demorar o quanto tempo for. Mas elas não vão ficar no engano para sempre. Em um determinado momento elas vão sair de lá. E é isso que quer dizer esse versículo: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Se as minhas ovelhas estão sendo cuidadas por um falso pastor, eu que sou o verdadeiro pastor, assim fazendo uma explicação do texto, eu, Jesus, que sou o verdadeiro pastor, vou chamar vocês para fora desse engano e vocês vão ouvir minha voz e vão me obedecer. Fiéis que pertencem a Cristo saberão discernir um verdadeiro pastor, porque ele fala conforme a voz do próprio Cristo. Então muito cuidado você que segue esse garoto, pois o que ele aparenta ser é que ele quer ser superior ao próprio Cristo, e você sabe o que houve com o último que tentou fazer isso, não é verdade? Ele próprio não se denomina um pastor, ele se denomina um profeta, ele é superior a um pastor. Que é a mesma coisa no contexto da Nova Aliança. É claro também que eu entendo que é apenas uma criança que deve estar sendo ali mandada por algum adulto ali da igreja, provavelmente. O dom da profecia é o dom de você pregar a palavra, de você expor a palavra de Deus. Outro pastor espertinho querendo sugar o dinheiro dos mais ingênuos que não tem o discernimento para ver que isso tudo não passa de uma enganação. Pra matar tua sede, qual copo você escolheria? O maior. Ele escolheria o maior copo. Deixa eu te falar uma coisa. Qualquer um desses copos mataria a tua sede, não é? Com certeza. Mas você escolheu o maior. Por quê? Porque a gente não vai pela qualidade que tem, mas vai pela aparência. Que? Eu quero pedir perdão pra todos vocês que acham. É o que eu sempre digo, galera. Mais uma vez. Vitória Souza teve que correr para Miguel Oliveira andar. Ai, Jesus, tem misericórdia. Que eu fiz errado. Se vocês se sentirem ofendidos pelo que eu fiz de estar lá pregando a palavra de Deus, me perdoem, tá? Eu te perdoo. Me perdoem se eu errei. Eu sou uma jovem ainda. Tenho muito que aprender. As igrejas do Bolsonaro. Cara, você precisa aprender não no púlpito. Se você é jovem, você precisa aprender nos bancos e não no púlpito. Acabaram virando um total descaso com o Senhor, um verdadeiro espetáculo do pão e circo para conseguir arrecadar o máximo de dinheiro possível da massa mais pobre. E isso vai totalmente contra o que Jesus tanto pregava. Se Jesus descesse do céu hoje, eu acredito que a primeira coisa que ele faria seria expulsar a pontapé esses pastores pilantras e todas as igrejas golpistas que mancham tanto a imagem do Senhor. Assim como aconteceu na purificação do templo, que caso você não saiba, foi uma das poucas, ou se não, a única vez que Jesus ficou realmente irado, expulsando os cambistas e os vendedores lá que estavam explorando o povo. Assim como esses pastores golpistas tanto fazem com a população mais carente desse país. Então ele
Chega lá, derruba as mesas dos cambistas, expulsa os vendedores e compradores e ainda diz que o templo deveria ser uma casa de oração, mas o transformaram em um covil de ladrões. E onde mais, eu te pergunto a você que não é gado de pastor, consegue enxergar isso? Exatamente, nas igrejas bolsileiras desse país, onde... Deixa eu perguntar pra vocês, em que tipo de igreja que isso acontece? Essa aqui é a última interação que eu faço com o vídeo do Mocelin aqui. Qual é o tipo de igreja que isso acontece? Vamos reagir a essa análise que o pastor Mocelin faz, eu acho bastante interessante. Mas tudo bem. A pergunta é, por que essa aberração acontece? E acontece em um tipo de igreja. Qual? Sim. E por que acontece? Olha aqui, ó. É naquele tipo de igreja que diz, a letra mata. Em igrejas que tá cheio disso. Não é em todas as igrejas pentecostais, mas tem uma ala pentecostal, uma boa parte das igrejas pentecostais, elas são assim. Quantos de vocês já ouviram alguém encerrar uma discussão teológica dizendo a letra mata? Eu conheço, eu já vi. A gente vai criticar um posicionamento que é claramente contra a palavra, que vai nessas invencionices aí, que especialmente estão nos meios neopentecostais, mas dos pentecostais também. E aí você diz assim, cara, a letra mata. Aí a pessoa, para te silenciar, ela diz assim, a letra mata. O que ela quer dizer, na verdade, é, cara, aqui todo mundo é medíocre, a gente não estuda teologia, então a gente prefere inventar as coisas para deixar a roda girando, porque é muito mais fácil. É isso, gente. É isso. E é exatamente por isso que essas aberrações gospel acontecem nesse tipo de igreja. E o pastor Mocelin está certo quanto a isso. A letra mata. A letra mata. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative a notificação e mande esse vídeo para alguém que está precisando. E deixe as suas opiniões aqui nos comentários também. Letra mata. Lembra o contexto dessa fala de Paulo? A letra mata? Eles interpretam assim, ó, conhecimento demais é ruim. Não tem como ser isso. Oséias 4:6. O povo perece porque falta conhecimento. Exatamente. Provérbios tem como tema, busque a sabedoria mais do que o ouro. Paulo disse, prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia não se contradiz. Se em toda a Escritura conhecimento é bom e nós temos o dever de buscá-lo, não seria neste texto que o sentido seria diferente? Que Deus estaria condenando a busca do conhecimento? Portanto, o sentido de a letra mata tem a ver com o contexto. A lei veio para condenar e não para salvar. É só isso o significado do texto. Então, em muitos rincões pentecostais, o conhecimento é visto como sinônimo de falta de poder de Deus. Nesse sentido, o menino, ele seria um vaso perfeito. É exatamente aquela ideia de que se você estudar demais, você vai ficar frio. Se você estudar demais, você vai ficar frio. Eu já ouvi isso várias vezes. Olha, cuidado para não estudar demais e não colocar Deus numa caixinha. Como se Deus fosse agir fora daquilo que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. Isso aí é uma contradição tremenda, um anacronismo. É isso que essas pessoas dizem. Feito para conter esse poder. Porque ali seria Deus puro. O menino, ele seria um vaso de falta de poder de Deus. Nesse sentido, o menino, ele seria um vaso perfeito para conter esse poder. É exatamente. Então, o Miguel é como se... Por isso que o Miguel, assim, para muitas pessoas, e a prova disso é que ele tem mais de 1 milhão de seres humanos seguem esse garoto e dizem assim, cara, esse garoto me representa. Esse garoto representa o que é fé para mim. O que é fé evangélica para mim. O que é fé protestante. Protestante é mais difícil, mas o que é o evangelicalismo para mim. O que é a espiritualidade para mim. Esse garoto representa isso. Porque nessa mentalidade, o Miguel é o arquétipo perfeito. Ele é aquele cara que jogou aquela história do herói, ele nasceu cheio de dificuldades, e aí Deus curou ele, e aí ele foi chamado, e agora ele está sendo usado grandemente, e para o brasileirinho médio, números é sinal, se você tem números, se você tem audiência, isso é sinal de que Deus está lhe abençoando, e que não necessariamente é verdade isso. Então, ele se torna o vaso perfeito para representar esses anseios de espiritualidade dessas pessoas que são simples na forma de pensar Deus. E a gente precisa ir além disso. Não, gente. Teologia é importante. Se estudar teologia é importante. Pastores teólogos é importante. Tem que haver, o seu pastor tem que ser teólogo. Para ele liderar bem, para ele liderar a igreja de forma boa. Obviamente que ele tem que ser amoroso e outras coisas, mas ele tem que ser teólogo, ele tem que saber a palavra. E essa que deve ser a crítica. Então aqui vamos para a parte final do vídeo.
E quanto mais se rouba, mais se tem. Tem igreja por aí que você nem sequer escuta falando sobre Jesus, ou sobre como devemos nos arrepender dos pecados, pois ele está voltando pra terra. É muito difícil você ouvir isso. É mais fácil tratar Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada, que é só você pedir tudo que você quiser, com a condição que você tem que deixar pelo menos 100 reaisinhos na caixa de dízimo do pastor. Eu tiro o cansaço das tuas costas. Reminaia. E eu te digo, alguém disse, ele não pisa mais na terra do Ocanito, Eteru, Ocanaiotô, Okataniokondokotitokodokorokatá. Eu, Senhor, te digo, o Japão é meu e Nagoya... Do nada. Pertence a mim. Atacataí, tequeté. Alguém disse, ele não vai... A cara do brother, tipo assim, cara, eu não acredito. Tipo assim, eu não acredito que eu tô vendo isso, eu não acredito que a gente tá se submetendo a isso. Tá mais pra of the king, the power, the man, the best, the king fairy. Só nos resta rir. Só nos resta sorrir, tirar um sarro. Fire, kiss my... A América tá na minha mão e eu abro a fronteira. Poxa, foi do Japão pra Nagoya, já voltou de Osaka pros Estados Unidos. A hora que eu quero. Esses pastores pilantras, não generalizando, claro, mas a grande maioria só faz enganar o povo, usando o nome de Deus pra isso. O falso profeta, como está escrito na Bíblia. Então, cara, ganhar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo hoje em dia, quando você não liga pros seus princípios, sua dignidade e seu caráter. Faz um teste aí, abre uma igreja aí no quintal da tua casa, avisa os vizinhos, parentes e amigos e começa lá a dar um showzinho pro povo, fingindo que você está falando em língua. Aí depois você chama um amigo teu pra fingir que tá possuído, e você, como é um pastor, segundo sua interpretação de quinta categoria ali, você vai lá e tira o espírito do cramulhão dentro do corpo do teu amigo. Claro ali que você nunca nem viu na vida esse tal amigo seu, que na teoria é apenas um visitante da tua igreja. Isso aqui é um modus operandi de igrejas neopentecostais, tá? Isso aqui não se reproduz em todas as igrejas, gente, que fique claro isso. Aí pra terminar, você pode imprimir QR Codes do seu Pix e espalhar pelas cadeiras da igreja, pra ficar mais fácil ali do seu... Não, isso é só criticismo besta. Não tem nada de errado de você doar na casa de Deus, e inclusive isso é um mandamento, que é o mandamento do dízimo, mas isso aí é outra discussão. Essa história de que o dízimo é só do Antigo Testamento, isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade, é uma interpretação super fraca, inclusive. E se nós estamos querendo ser honestos com a interpretação do texto bíblico, vamos falar as coisas de forma honesta. O otário mandar o dinheiro pra você, ou como eles dizem, né, o dinheiro... Mas de fato, muitos... Então, aquilo que eu sempre digo, para você ser um crente razoável, você tem que criticar as coisas que estão erradas em ambos os campos. Você tem que criticar quem diz que dízimo é do Antigo Testamento, porque está errado e merece crítica. E você tem que criticar quem diz que... E você tem que criticar igrejas que exploram os pobres, tirando o dinheiro deles. Se você for um cristão honesto, você tem que criticar os dois lados. E não existe contradição nisso. O dinheiro do dízimo, o dinheiro que vai para a igreja. Daí pronto, você tem sua máquina de ganhar dinheiro infinito sem precisar trabalhar. Olha que legal. É por isso que político vagabundo recebe tanto... Pastores sérios trabalham muito. E muitas vezes não são remunerados a contento pelo seu trabalho. Pastores sérios bíblicos trabalham muito. O trabalho de pastor é um trabalho sério e é muito trabalho, tá? Voto nesse país. Pastor enganador, idolatrado, influenciador que divulga casa de aposta também faz tanto sucesso. Entendeu, cara? O povo aqui no Brasil adora ser enganado. O povo aqui ama a ideia de ser extorquido por alguém poderoso na cabeça dele. Felizmente, o povo brasileiro ainda é muito fraco nesse quesito. E ai de você se um dia você falar mal desses pastores, desses políticos ou dessas subcelebridades, que o povo bostileiro vai à loucura. Complexo de vira-lata. Nem sei o que quer dizer isso. Xingam de vira-lata, xingam seu pai, sua mãe, seu avó, seu avô, seu cachorro, enfim. O povo brasileiro adora ser extorquido e se você reclama, você é o vira-lata. Olha que inversão de valores magnífica na cabeça de Cotton. É o poste mijando no cachorro. Desse bostileiro alienada, não é verdade? Só você ver aqui abaixo nos comentários, estará cheio de analfabetos funcionais que não conseguiram interpretar essa minha mensagem e nesse momento estão me xingando com vários nomes possíveis nos comentários desse vídeo. Enfim, cuidado com os falsos profetas, pois eles mesmos já têm um lugar reservado no inferno. E você com certeza não quer ir junto com ele por não ter tido discernimento de... Aqui tem várias críticas erradas e críticas certas, ele mistura tudo, né? Mas é de fato, os falsos profetas, se não se arrependerem, tem um lugar guardado no inferno. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele não propõe uma solução. E a solução é... Daqui a pouco eu digo. De saber que ele era um picareta. E eu digo aqui... Se inscreva no canal, por favor. Deixe seu like.
deixe um comentário e mande esse vídeo para alguém que está precisando ouvir isso. Nada contra você que gosta de andar em igreja. Pelo contrário, você deve ir à igreja. Mas tenha o discernimento de saber quem que é o seu pastor de verdade. Não aquele golpista ali que tá apenas querendo te dar um golpe. Essa é uma boa solução. Foi no leito, quis pegar uma menina pequena. Qual é essa de fazer pô? Tipo assim, uma metralhadora de verdades, uma metralhadora de unção? Eu tô vendo um salão, eu tô vendo uma porta, eu tô vendo uma loja. E Deus tá gritando assim pra mim: aquele golpe financeiro. Aquele golpe. Que você ia entrar e ia assinar um papel. Pensou bem e não assinou? Deus está falando para mim: eu te dei livramento. Eu te dei livramento. Louva. Essa é a coisa mais clichê que você pode falar para qualquer pessoa. Você não precisa nem ser religioso para falar isso. Pega uma coisa clichê. Tipo assim, não pegue dinheiro emprestado se você não consegue pagar. Se você vai ficar atolado de dívida. Se os juros vão consumir a sua vida. Essa é a coisa mais... Olha, é a mesma coisa de dizer assim, para alguma pessoa, olha, sei lá, uma coisa... Essa é a coisa mais senso comum que existe. Aí o que você faz? Você coloca um tom performático de charlatanismo e as pessoas vão achar que isso é um recado de Deus. Quando, na verdade, é só senso comum. Pode ser recado de Deus? Pode, mas Deus não se manifesta dessas formas. O Espírito Santo não é estranho, não é baderneiro. Vamos ter discernimento, meu povo. Vamos ter discernimento. Então você pega a coisa mais senso comum do mundo e diz assim, olha, não se endivide. Basicamente é isso que ele está dizendo. Não vá contrair uma dívida que você não vai ter como pagar. E aí ele vai dizer assim, olha, sabe aquele conselho que eu te dei de não pegar o dinheiro porque você não ia conseguir pagar? Pois é, Deus não deixou você pegar porque foi um livramento. Viu aí? Pronto. Sou um falso profeta. Já posso sair enganando as pessoas humildes. Como é fácil. Enfim, espero que tenham curtido o vídeo. Se gostou, deixa um gostei. Inscreve no canal e ativa o sino para você receber os próximos vídeos. Ativa o Seja Membro, só R$12,99 e você vai estar apoiando muito o meu trabalho. Fora regalias, como vídeos em primeira mão, figurinhas e comentários em destaque. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e falou. É isso aí, pessoal. Se inscreva aqui também no canal do Rick Galúcio. Curta esse vídeo, deixa um comentário e mande esse vídeo para alguém que está precisando. E não se esqueça também de ativar as notificações. Procure uma igreja séria, procure um pastor sério. Fuja dessas enganações, desenvolva discernimento na palavra. Deus te abençoe e até a próxima.